Fala palmeirenses, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais vídeo do canal, um assunto extra Palmeiras, mas tem um pouco a ver com o Palmeiras. Poucas vezes eu vi um treinador falar tão assim na cara, escancaradamente, de um jogador na coletiva, como Felipe Luiz falou de Pedro. Perguntado o motivo de Pedro não ter sido relacionado nem para o jogo contra o São Paulo, e ele mandou essa ao vivo, sem cortes, sobre Pedro, e tá de parabéns porque teve peito para falar. E quando a gente falava de Pedro no Palmeiras e tal, parece que o jogador precisa também ter disciplina no treino. E olha só o que Felipe Luiz escancarou do atleta na coletiva após a vitória contra o São Paulo. Vamos aqui conferir. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, né? Vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Um jogador que tem uma missão que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. Tem um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for, mas a culpa é dele. Palmeirense, uma situação que muitos treinadores queriam resolver internamente, mas Felipe Luiz escancarou aí a situação de Pedro, e lamentável, né? Um jogador com tanto potencial, dando birra, com marra no treino. Deixa aqui embaixo, quero ver a sua opinião sobre isso também. E se fosse aqui no Palmeiras, hein? Com um atleta desse aí, Abel viesse e falasse. Difícil esperar isso de Abel Ferreira, né? Mas parabéns para Felipe Luiz aí, que teve coragem, teve peito, foi lá e falou sem medo.